queridonas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Thay, a professora colorida, e aqui nesse canal nós falamos sobre educação infantil. Seja muito bem-vinda! E sim, eu estou em dezembro falando sobre reunião de pais e eu espero que lá em janeiro vocês me agradeçam por isso, combinado? Como eu sempre gosto de ser 100% sincerona com vocês, eu já começo esse vídeo aqui confessando que eu não sou nada fã de reunião de pais. Principalmente essa do início do ano, onde nós vamos conhecer as famílias e elas vão nos conhecer. Então, assim, eu já fiz cada reunião que só pela misericórdia. Eu sempre ficava muito nervosa. Mas, graças a Deus, com a maturidade, os anos vão passando na nossa vida de prof. E aí nós vamos aprendendo e sendo lapidadas também pela nossa profissão. E aí eu fui aprendendo a fingir costume, eu fui aprendendo a buscar meios de me organizar melhor. E no vídeo de hoje eu trago algumas dicas e uma pauta aí de sugestão para você poder se inspirar na hora de organizar também aí a sua reunião de pais do começo do ano. Esse vídeo vai ter pauta, mensagens para os pais, atividades para fazer com as crianças, vai ter também sugestão de dinâmica. Então eu espero, do fundo do meu coração, que você já comece esse vídeo aqui deixando um likezão pedagógico e deixando aqui um comentário para me ajudar, beleza? Então vamos deixar de blá 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 e vamos começar então falando sobre a preparação do nosso ambiente. Sim, nós também devemos pensar sobre isso. Se você é uma prof aí que está nascendo na educação, eu já trago essa informação para você. Qual o local da sua escola vai ser essa reunião? Dentro da sua sala? No pátio, ao ar livre? Vai ser uma roda de conversas no gramado da sua escola? Vai ser no auditório da sua escola? Enfim, você precisa se informar quanto a isso para se preparar para esse espaço que você vai ter e também preparar esse espaço. Por exemplo, você vai fazer a sua reunião dentro da sua sala. Então é legal que a sua sala esteja limpa, esteja organizada, que as atividades estejam bem colocadas, que os materiais que ficam expostos na sua sala estejam arrumados, limpos, que você já prepare as cadeiras para as famílias poderem se acomodar. Também é legal fazer um mural de boas-vindas, um mural com atividades pensadas para esse dia da reunião. Aí vamos supor que a sua escola é aquela escola good vibes e quer fazer uma reunião ao ar livre, quer fazer com os pais lá sentados no gramado. E aí, esses pais vão sentar no gramado de fato? Vai ter uma toalha? Você pode pensar em uma organização tipo assim de piquenique, enfim, você pode se inspirar aí na internet. Isso já é uma forma aí de dar um spoiler, uma dica para as famílias de que tipo de professora você é. Organizada, cuidadosa, preparada. Pense assim, da mesma forma que você se prepara para receber os seus alunos, faz aquele momento da acolhida, faz a sua rodinha, enfim. Esse também é um momento de você se preparar para receber essas famílias, fazer uma acolhida aí dessa família. E o ambiente vai contribuir muito para mostrar essa sua preparação. Outro ponto é, você vai usar como um recurso de apoio para a sua reunião. Por exemplo, se você quiser apresentar um slide, você vai precisar de um computador, ou você vai precisar de uma TV, ou de um projetor, ou então você quer apresentar a pauta para as famílias numa cartolina ou então colocar no quadro, também já faça isso antes. E se você for usar algum recurso tecnológico, a minha dica é: já teste antes da sua reunião e até também no dia da reunião, chegue um pouquinho antes e faça esse teste, porque a vida de professora é perrengue, então já se garanta, veja se o arquivo está abrindo,
já deixa lá tudo já organizado para não haver problemas. Combinado? Falando sobre a pauta da reunião, eu acho importante ter isso também bem claro e visível para os pais. Você pode usar uma cartolina, você pode usar o seu quadro, se você tiver, ou então você pode fazer alguns panfletinhos e entregar para as famílias. É como o uso da nossa rotina diária com as crianças. Então, tanto para as crianças como para esses adultos que vão estar na reunião, nós vamos estar apresentando o que eles vão ter ali. Eles vão saber a função daquela reunião, os assuntos que vão surgir na reunião, qual é o momento da dúvida, qual é o momento que eles vão poder falar na reunião. É uma forma de informá-los e acalmá-los também, que eles vão ter mais ou menos noção também do tempo que eles vão estar ali com você. E além de prepararmos todo o nosso ambiente, eu também aconselho que você se prepare para receber essas famílias. Se preparar como assim? Se arrume, se você costuma se maquiar, faça uma maquiagem básica para receber essas famílias. Se no dia da reunião você tiver que usar o seu uniforme, procure aquele que está em melhor estado. E se você tiver que usar a sua roupa normal, cuidado com a roupa que você vai escolher. Evite roupas muito justas, decotadas, que tenham ali uma transparência, porque afinal você vai estar se apresentando e sendo conhecida por pais, por mães, às vezes tem avós ali no meio, enfim, é a família dos seus alunos. Então tenha essa atenção. Combinado? Como o título desse vídeo já nos informou, nós estamos falando sobre a primeira reunião do ano e é uma reunião coletiva. Ou seja, aqui não é momento de tratar sobre as individualidades dos alunos, até porque, com certeza, tem muito pouco tempo que você tem contato com essas crianças e você tem as observações diárias, mas provavelmente você não tem muita informação, vocês ainda estão se conhecendo. Então, já deixe claro desde o começo da reunião que esse é um momento de falar sobre a turma de um modo geral. E se acontecer que alguma família queira falar com você sobre as individualidades das crianças, e pode acontecer, você pode falar que ao final da reunião você vai fazer um atendimento ali individualizado para poder atender essa família, combinado? E aproveitando isso, eu também já deixo mais uma dica. Pro dia da sua reunião, se prepare e evite marcar coisas para depois, assim, muito depois da sua reunião. Por exemplo, a sua reunião está prevista para acabar 2 horas da tarde e às 3 horas da tarde você precisa estar em outro lugar. Evite fazer isso, deixa aí um tempo livre, porque provavelmente algumas famílias vão querer sim falar com você individualmente. E eu acho bem legal da nossa parte ter essa disponibilidade para falar com essas famílias, para atender essas famílias. Às vezes elas não querem nem fazer perguntas, elas querem mais informar sobre as particularidades da criança. Outro ponto é, fale a língua das famílias. O que eu quero dizer com isso? Na hora que você estiver rascunhando aí a sua reunião, o que você vai falar, tenha cuidado com os termos e a linguagem que você vai usar na sua reunião. Lembre-se que a professora é você, ou seja, você que conhece os termos profissionais. Mas se você quiser usar, se você precisar usar esses termos, já traga junto com eles a explicação para aquelas pessoas que não sabem esses termos. Eu, sinceramente, eu prefiro usar uma linguagem muito clara com as minhas famílias, porque eu já ficava nervosa. Então, se eu usasse esses termos, essa linguagem mais profissional, eu ia ter que ficar me prolongando mais. Outro ponto é, prepare um rascunho para você. Ali na sala você vai ter a pauta da sua reunião, ok? Como os tópicos, mas você vai desdobrar mais sobre aqueles assuntos. Então, se eu fosse você, eu faria aí um rascunho desses desdobramentos para ficar ali guardado com você. Você vai treinar em casa, você vai ler, reler, enfim. Mas eu recomendo que você leve esse rascunho com você, porque às vezes pode acontecer de dar um branco ali. Então, você tendo seu rascunho, você vai ali e vai dar uma revisada rapidinho. Não é vergonha nenhuma, gente, porque os pais vão ver o tanto de informação que você tem ali para falar. Claro que você não vai ficar sempre lendo ali o papel, mas você vai ter ali um papelzinho para você poder consultar. O próximo ponto que eu trago para vocês é em relação aos horários.
Primeira coisa seja pontual com o início da sua reunião. Dessa forma, você mostra aí o seu respeito pelas famílias que se programaram para chegar no horário certo. E as famílias que se atrasaram, por isso que é interessante você ter a pauta lá para todo mundo poder visualizar, porque aí essa família vai ver ali o que ela perdeu, o que não perdeu. Cuidado também com o tempo que a sua reunião vai levar. Se programe aí para fazer uma reunião de 30, 40 até 1 hora. E lembre-se que essa reunião é um resumo do ano. Então você não precisa ficar se prolongando muito nas suas explicações. Então, tendo essas dicas em mente, agora nós vamos de fato começar a nossa reunião. Nós vamos dar boas-vindas para os nossos pais e nos apresentar. Se apresente falando seu nome, falando um pouco sobre a sua formação, dando um pouco seu mini currículo para essas famílias, contando a sua história com a educação infantil brevemente. Lembre-se. E se você é uma professora que está começando, não se preocupe, faça aí também a sua apresentação, conte a sua história com a educação infantil, porque se a escola te escolheu, é porque eles acreditam no seu trabalho, no seu potencial para ser a professora dessa turma ao longo desse ano. Não fique nervosa, porque todos nós precisamos iniciar. Outro ponto a sua turma tem uma assistente? Se tiver uma assistente e se ela estiver aí presente, peça também para que ela se apresente e fale um pouco do trabalho dela com a turma. Caso ela não esteja, você pode fazer isso. Você também pode abrir aqui um espaço para suas famílias poderem também se apresentar, falar seus nomes, falar sobre as suas crianças, você escolhe. Outra coisa você é a professora responsável, mas é bom sempre lembrar aos pais que as crianças vão ter contato também nesse espaço com outros profissionais e outros professores, como, por exemplo, professores de educação física, professores de balé, de judô, de capoeira, de inglês, de música, enfim. A sua escola aí deve ter uma grade e você vai se basear nisso. Além disso, geralmente também tem a nutricionista, tem as psicopedagogas e você pode informar as famílias sobre esse contato com esses outros profissionais. Em algumas escolas, nesse dia da reunião, esses professores e profissionais passam pelas salas também para poderem se apresentar. E aí você vê como que acontece aí na sua escola. Agora, de fato, nós vamos começar a falar da nossa turma. E para falar da turma, eu trouxe aqui um modelo de reunião que vai passando pela rotina das crianças. Por que eu pensei nisso? Porque essa também é uma forma de apresentar para os pais o que de fato as crianças fazem na escola. Porque existe muita dúvida dos pais em relação a isso. Então é como se eles fossem passar um dia com vocês. E aí, conforme a rotina for passando, nós vamos falar sobre pontos importantes dessas atividades. Vocês vão ver porque eu vou apresentar aqui um modelo para vocês. Só que antes disso, deixa eu dar aqui uma ideia de como apresentar esse formato. Você pode usar uma televisão, você pode fazer um slide com fotos e vídeos desses momentos das rotinas das crianças, porque de fato eles vão ver o que acontece ali, o que as crianças estão fazendo. Lembre-se que se você for usar vídeos, são vídeos curtos, tá bom? Só para ilustrar o que você está falando, certo? E além de entender o que as crianças fazem na escola, os pais vão ver que dentro da proposta da escola, a criança está desenvolvendo várias habilidades e não é só quando eles recebem lá montinhos de atividades no livro, de atividades no caderno, de atividades na folhinhas. Muitos pais acham que isso é mostrar serviço, isso é a escola mostrando serviço. Porém, nós sabemos que não é bem assim, que uma brincadeira, uma atividade livre, que jogos desenvolvem tanto quanto ou até mais do que essas atividades no livro, no caderno, nas folhinhas, certo? Que isso tudo são recursos da educação infantil. Aqui nós vamos começar a nos organizar para isso. Agora você vai me falar, na minha escola eles não têm esses recursos para que eu possa usar uma televisão, para que eu possa usar um computador para apresentar esses slides. E aí, o que eu faço? Uma opção você pode imprimir fotos das crianças fazendo essas atividades e você pode montar a rotina e ir explicando através de um mural ou através do seu quadro
se você tiver. E caso não tenha também a possibilidade de imprimir fotos, você pode usar ilustrações da internet. Lembrando que essa rotina que eu tô falando, ela já está no uso da sua turma. E se você estiver perdido e não estiver entendendo o que é essa rotina, eu vou deixar para você aqui um vídeo falando sobre o momento da rodinha, onde eu explico como usar a rotina com as crianças também, certo? Vai estar aqui na descrição para você assistir depois desse vídeo. Então, já tendo isso aqui esclarecido, vamos começar a nossa reunião. Queridas famílias, hoje eu quero compartilhar com vocês a rotina das nossas crianças. O que acontece no nosso dia a dia? A rotina é de extrema importância para os nossos alunos, porque é através delas que eles vão se acalmar, que eles vão saber se preparar para o que virá ao longo do dia, tanto externamente, como pegando materiais, como sabendo a sala que eles vão entrar, enfim, tanto quanto internamente, porque eles vão se preparar, eles sabem que o nosso dia tem um começo, um meio e um fim. Às vezes a criança chega na escola ansiosa para voltar para casa. Então, a nossa rotina ajuda essa criança a visualizar as atividades que ela vai fazer até chegar a hora da saída, certo? Então, hoje eu convido vocês a passar esse dia conosco. E, ao longo dessa apresentação, eu vou trazer aqui alguns pontos importantes para esclarecer para vocês. Então, vamos lá. Como vocês podem ver aqui no primeiro momento da nossa rotina, é a chegada das crianças, elas passam pelo momento da acolhida, depois nós entramos na nossa rodinha. Famílias, eu preciso muito da ajuda de vocês em relação ao horário de chegada das crianças. Evitem atrasos, porque desde o momento da entrada dessa criança na escola, já estão sendo desenvolvidas atividades e propostas com as crianças. Por exemplo, assim que as crianças chegam, elas são acolhidas. E o momento da acolhida é onde eu vou receber essa criança com um abraço, onde a criança vai se ambientalizar, onde se essa criança estiver chorando nesse dia, nós vamos conversar, eu vou distrair ela. É um tempo na nossa aula justamente para acontecer isso. Depois acontece a rodinha. E aqui na rodinha, como eu já disse, eu tenho um vídeo só sobre a rodinha, eu não vou me prolongar muito. Assista esse vídeo porque nele eu explico as etapas da rodinha. E você pode pegar esse vídeo como base para explicar para suas famílias também. Certo? Então vocês viram, ao mesmo tempo que eu apresentei para as famílias o que acontece nesse primeiro momento, a entrada das crianças, eu fui explicando a importância de cada atividade, a importância da criança chegar no horário certo, para ela poder participar dessas atividades. E aí as famílias vão visualizar que, poxa, quando meu filho chega atrasado, ele perde uma atividade na rodinha, perde esse momento de acolhimento da professora e é importante. Então, nós já vamos aí plantando essa semente na cabeça das famílias. Porque é aquilo, quem está de fora vai olhar esse momento da rodinha, às vezes se a sua escola permite que os pais entrem na sala, por exemplo. Vai chegar lá a família atrasada na hora da rodinha, vai ver você cantando musiquinhas e vai falar assim, essa musiquinha não tem nada acontecendo. Mas nós sabemos que muita coisa acontece ali na rodinha para preparar essa criança para o dia a dia, é onde nós estamos desenvolvendo a fala, a imaginação, o pensamento, enfim, vou parar de dar spoiler para você poder assistir lá o meu vídeo, certo? Então vamos para a nossa próxima atividade na rotina. Lembrando que essa rotina que eu criei é apenas ilustrativa. Você vai pegar essas minhas ideias aqui e adequar a sua rotina e ao que acontece na sua escola, tá bom? E depois, famílias, que nós temos esse momento da chegada, é hora das nossas atividades pedagógicas, é onde nós desenvolvemos as nossas atividades nos nossos cadernos, nas nossas apostilas, nas folhinhas, enfim, você vai colocar aí de acordo com a sua escola. E você pode nessa hora apresentar os livros, você pode nessa hora falar como que você vai usar esses livros que eu digo, as apostilas. Você precisa que essas apostilas estejam na mochila todos os dias, precisa ser encapada, precisa ser etiquetada, enfim, você já esclarece essas informações sobre as apostilas. Vamos supor que a sua escola tem vários cadernos. Você também explica como cada caderno vai ser usado, o que você espera dessas famílias em relação aos cadernos, enfim, você vai explicando a maneira que a sua escola te informou em usar esse material. E é legal você ter eles expostos na sua sala para as famílias poderem visualizar esses materiais.
materiais. Vamos falar também sobre o estojo das crianças, o que você precisa que tenha nesse estojo, como, tem que estar etiquetado também, tem que estar com a identificação, você precisa que as famílias acompanhem o que tem, o que não tem, então você vai aí dissertando sobre isso com as famílias, certo? E aqui também eu já acho interessante trazer para as famílias que a aprendizagem das crianças não fica só em cima desse material, dos cadernos, dos livros, enfim, do papel, que a aprendizagem das crianças também se estende às brincadeiras e aos jogos. Você traz essa visão para as famílias, mostrando os jogos que você pretende usar com os seus alunos, a forma que você vai desenvolver esse trabalho. Não precisa se estender, não precisa mostrar todos os jogos que tem na sua sala, mas dá essa visão para as famílias que além desses conteúdos no papel, existirá também os conteúdos nos jogos, nas brincadeiras, enfim, nas brincadeiras nós vamos falar mais pra frente, certo? E aí nós então fechamos esse momento. Agora, famílias, nós vamos ver o próximo momento da nossa rotina, que é o horário do lanche. Aqui uma observação: a sua escola pede lanche? A sua escola fornece o lanche? Aí essa parte aqui também fica muito individual, então não tem como eu entrar muito nela, aí fica do seu critério. E você pode explicar como que acontece. O lanche acontece fora da sala de aula, vocês vão para o refeitório. Nesse momento, você usa aí para trabalhar a autonomia dos seus alunos, você permite que eles arrumem o seu próprio lanche, que eles se sirvam, enfim, você pode ir trazendo essas ideias também. E aqui você pode usar para falar sobre o copo de uso pessoal da criança e os materiais de higiene, como os materiais de escovação de dente, certo? Aproveitando esse momento da higiene, você pode pegar o gancho para falar também sobre as idas ao banheiro. Como que vai funcionar aí na sua escola? As crianças vão acompanhadas da assistente, vão acompanhadas com você, tem os momentos, como que acontece, você está trabalhando aí a autonomia das crianças, enfim, como nós falamos aí dos cadernos, do copo, da necessaire de produtos de higiene bucal. É sempre importante trazer para os pais o seguinte, que quando esses materiais estão identificados, estão com um nome, facilita muito a nossa vida. Tem famílias que já são aí acostumadas, compram aquelas etiquetas, compram aqueles carimbos, mas tem outras que estão chegando aí no mundo pedagógico e ainda não sabem muito bem sobre isso. Então você pode dar a dica das etiquetinhas, que é aquelas etiquetas que não saem, ou então os carimbos, ou então aquela caneta permanente de tecido, que isso ajuda muito. E colocar nome assim em tudo, desde os materiais escolares, aos produtos de higiene, ao copo, às camisas do uniforme, aos shorts, à meia, e às vezes até no tênis é bom colocar o nome da criança, porque tem muito tênis parecido. Então vamos passar para o nosso próximo momento aqui na nossa rotina. E agora, famílias, nós vamos para o momento mais esperado do dia, que é o parquinho. Além de ser o momento mais esperado pelas crianças, é um momento mais do que necessário para as crianças. Eu vou convidar vocês aqui a buscarem lá na memória aqueles dias de chuva em casa, onde vocês não podem ir no parquinho, onde vocês não podem andar pela rua com as crianças, como elas ficam pilhadas e cheias de energia, querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, e é justamente as atividades propostas aí no parquinho, ou o momento de brincar livre no parquinho, que vai nos ajudar nas atividades dentro de sala de aula, naquelas atividades que requerem mais concentração dessa criança. O parquinho vai nos ajudar a extravasar toda essa energia que tem dentro das crianças. Eles estão na fase, sim, de pular, de rolar, de subir, de descer, às vezes de se expressar gritando, enfim. Então é um momento precioso na nossa rotina e que nós temos diariamente esse momento para as crianças poderem... E essa é uma forma de mostrar para as famílias e incentivar as famílias a terem mais momentos desses na sua rotina. Você pode trazer mais explicações sobre a importância do brincar. E aproveitando para deixar bem claro aqui também que você vai usar brincadeiras. Se você for uma professora assim como eu, que adora trazer brincadeiras, adora trazer o lúdico para dentro da sala de aula, já aproveita esse gancho aqui, esse momento do parquinho, do brincar, para falar que você
você acredita muito na potencialidade das brincadeiras dentro da educação infantil e nas brincadeiras intencionais, onde você está ali brincando e desenvolvendo algum conteúdo pedagógico com a criança. Traga essa visão para as famílias de que a brincadeira é muito importante para as crianças, para o desenvolvimento, para o crescimento, para a imaginação, para o corpo, para a mente. Enfim. E agora nós vamos entrar num outro momento da nossa rotina, que é a hora da história. E a hora da história, você pode falar como que acontece a hora da história. Na sua escola, a hora da história é dentro da sala de aula, você tem o cantinho da história. Mostra para as famílias o que acontece, ou através das fotos, ou então se você estiver na sua sala de aula e tem o cantinho da história, mostra ali para as famílias como que acontece esse momento. E além disso, traga para as famílias a importância da leitura na vida das crianças, desde lá de bebezinhos até maiores. Outro ponto. E aí, com isso, você vai estar também aí incentivando essas famílias a terem esses momentos de leitura em casa também. Outra coisa é, a sua escola vai desenvolver algum projeto com livros? A sua escola pede livros para as famílias? Tem alguma lista? Já aproveita esse momento para trazer esse assunto. Como que vai ser cuidar desses livros? Se as famílias mandam os livros, depois eles voltam para casa? Quanto tempo eles ficam na escola? O projeto, como que vai acontecer? Então já deixa tudo isso aí esclarecido para as famílias. Agora, o próximo momento da nossa rotina são as atividades extras. E aí você aqui pode falar um pouco mais sobre as atividades extras e, caso a criança precise também de algum material para acompanhar essa atividade, você já pode aqui trazer esse assunto. E agora estamos entrando aqui no nosso momento da saída. E aí você explica que existe uma preparação para a saída, que tem uma rotina, que as crianças precisam ajudar na organização da sala. Isso aí ajuda na autonomia, na cooperação desse grupo. Você explica como que acontece a sua rotina, como que você organiza seus alunos, as mochilas, enfim, você explica, traz aos pais o que acontece nesse momento, certo? Agora, se a sua escola tem um horário fixo para a saída, atenta também aos pais aqui sobre a importância deles chegarem nesse horário fixo. E se acontecer alguma coisa, que eles precisem se atrasar, para que eles informem a escola, para a escola poder informar a criança, porque senão a criança fica ali desesperada, vendo todo mundo ir embora. Claro que você não vai falar assim, né? Mas é isso que acontece. A criança fica ali super ansiosa, vendo todo mundo ir embora, se sentindo abandonada na escola. Essa é a realidade. Mas você vai trazer isso de uma forma bem sucinta, bem pedagógica para os seus pais. A sua escola envia tarefas para casa, traga também esse assunto nesse momento aqui para as famílias, explicando como que acontece essas tarefas, o que você espera das famílias em relação a essas tarefas. Instrua os pais a maneira como eles precisam se organizar para que essas tarefas possam acontecer. Você pode dar dicas de organização em casa, de rotina, falar que não é para ser feito pelas mãos dos pais, eles devem auxiliar a criança. Enfim, informe aos pais sobre isso também. Então, famílias, essa é a nossa rotina diária, são todas as nossas atividades, esse é o nosso dia aqui na educação infantil, são os nossos trabalhos, são as propostas que nós pensamos para o desenvolvimento, para a organização, para a aprendizagem das nossas crianças. Existe alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Só que ainda não acabou. Agora é o seguinte, a sua escola usa agenda? Então, use esse momento para falar sobre a importância da agenda, o que é a agenda, como que você vai usar a agenda, o que eles podem esperar ali dentro, por que eles precisam ver a agenda diariamente, enfim, a atenção deles aí em relação à agenda. Então, famílias, eu quero agora trazer aqui os objetivos da nossa turma, o que vocês podem esperar para as aprendizagens e para o desenvolvimento dos nossos alunos, quais são os conteúdos que nós vamos ver. Eu quero informar vocês também sobre isso, para que vocês possam participar
participar ativamente desse processo de aprendizagem dos filhos de vocês. E aqui você vai apresentar os conteúdos que estão previstos para essa turma aprender ao longo desse ano. Outra coisa é, se a sua escola também tem um projeto, já informe aqui também quais são os projetos que a escola tem, quais os objetivos desse projeto, e aí também informe aos pais sobre o que eles podem esperar dessas crianças. É mais uma maneira de tranquilizá-los, acalmá-los aí, tirar a ansiedade, tirar a imaginação dos pais e colocar eles aqui com o pezinho no chão em relação ao que vai acontecer e ao que esperar diante aí desse ano escolar da criança dessa família. Agora sim, a nossa reunião está se encaminhando para o final e eu deixo de sugestão aqui para amarrar esse final ou uma dinâmica ou uma mensagem. E aí você pode usar esses recursos para falar, para trazer aí para os pais mais algum tema que você gostaria de plantar a sementinha ali neles. Eu vou deixar aqui para vocês algumas sugestões, como eu já falei, de dinâmicas e mensagens para vocês poderem se inspirar, para vocês poderem pegar aí de ideias para levar para a reunião de vocês, certo? Vai ficar aqui na descrição do vídeo, combinado? Então não esquece de deixar um like, de deixar um comentário. E agora sim, é hora de dizer tchau, tchau, beijinho, beijinho para as famílias e se despedir. Não esqueça de agradecer as famílias por esse momento ali, pelo tempo deles e de deixar bem claro que vocês estão ali por um único propósito, que você sabe que você está com os tesouros deles em mãos e que vocês estão juntos ali para alcançar o desenvolvimento e a aprendizagem dessas crianças. Vocês estão ali como uma equipe. Agora a nossa reunião está finalizada e eu espero muito poder ter te ajudado, certo? Um beijo, que a sua reunião seja um sucesso e que corra tudo perfeitamente, maravilhosamente bem. Lembrando, aqui no canal eu tenho uma playlist que vai poder te ajudar com várias e outras dicas. Eu vou deixar também aqui na descrição. O nome da playlist é Help Prof. Certo? Um beijo, fique com Deus, um começo de ano aí abençoado pra você. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.